Olá amigos, essa é mais uma edição do programa Releitura, 13ª dessa primeira temporada, e hoje a gente recebe um cara que é ator, palestrante, contador de histórias, criador da Ação do Coração. Alexandre Camilo, seja bem-vindo. Que honra, o 13º, hein? Você místico, hein? Olha, você é bem legal, bem legal. Que prazer estar aqui, viu? De verdade, Gustavo. Eu falei, nossa, ser convidado por Releitura. Teve tanta gente nessas 12 edições legais que eu assisto. Eu falei, nossa, que honra me sentir convidado para a Academia Brasileira. Camilo, a gente já está aí às vésperas de mais uma edição da Ação do Coração. Como é que estão os trabalhos para mais essa edição? Nossa, Gustavo, haja coração, viu? Porque a ação é enorme, ela não tem patrocínio, ela não tem nenhum vínculo político, nem religioso, e cada vez mais aumenta, até porque a gente está vivendo tempos em que as pessoas precisam de muita ajuda social. Não é à toa que o tema desse ano foi refugiados, excluídos e migrantes. O tema desse ano é Nosso Coração, Nosso Território. E a ação não para de crescer e ela é realmente uma dádiva de Deus, porque tem pessoas de bom coração que estão sempre dispostas a ajudar e a gente se depara constantemente com desafios, né? A gente senta para conversar e fala assim, nossa, esse ano como é que a gente vai fazer isso? E no auge da dificuldade tem sempre alguém que quer ajudar. Na verdade, eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente agora, tá cheio de pessoas que dizem assim, eu queria ajudar, mas não sei como. Às vezes não é só ajudar a ação, ajudar alguma entidade. Às vezes é difícil começar, mas eu sempre digo que uma pessoa que começa, ela depois não tem vontade de parar. Porque fazendo uma conta, se é que a gente pode contar, o que a pessoa doa é infinitamente menor do que o que ela recebe. Fazer o bem, se colocar o seu coração em ação, doar, faz um bem danado para quem recebe muito mais para quem doa. Então, eu acho que é por isso que a ação, ela existe. Falta muito ainda de coisas para fazer. Esse é um ano que a gente quer chamar a atenção para refugiados, para excluídos imigrantes, e não só o pessoal de fora, os daqui. É, assunto mais atual é impossível, né? Pois é. Como é que está sendo esse trabalho? Eu falo por causa própria. O meu pai veio de Portugal. Quantas famílias a gente não tem de pessoas que vieram com descendência italiana e descendência alemã, descendência japonesa, negros da África? Ou seja, nós somos um país que é uma miscigenação de raças. E o país cresceu por conta disso. A própria migração do Nordeste para o Sudeste fez com que São Paulo expandisse. A gente não pode em nenhum momento estar sofrendo uma xenofobia, começar a falar mal de outras raças. Pelo contrário, essas pessoas ajudaram no crescimento do país. Então a gente é um país de braços abertos e o tema da ação é Nosso Coração, Nosso Território. No território do coração não existem fronteiras. A Ação do Coração, ela começa a partir de um fato triste. Todo mundo sabe um pouquinho da história, né? A partir do falecimento do teu irmão. Mas eu queria que você falasse um pouco do que te motivou, de como era teu irmão, o que é a inspiração de tudo isso que aconteceu durante todos esses anos. Eduardo era um cara sensacional. Um ator. Eduardo era a pessoa que pensava nas coisas na companhia de teatro. Um cara muito na frente. Muito na frente, era o irmão mais novo, mas pensava como o mais velho, sabe? E a partida dele, como qualquer partida de quem a gente ama, sendo mais novo, porque há uma ordem natural, né? Ver uma mãe enterrar um filho E é assim, eu não queria mais continuar com o trabalho da companhia de teatro, porque ele era a cabeça, eu podia ser o coração da companhia, mas era ele que pensava nas coisas. Eu sempre brinco que eu falava, Eduardo, a próxima peça tem uma cachoeira. Ele falava, tem dinheiro para um riacho. Ele era preciso. Eduardo, vai ter um arco-íris, é uma luz azul, não inventa. Ele falava que eu devia ser carnavalesco, porque todo lugar que eu ia, eu queria levar um carro alegórico de coisas, né? E ele falava, menos é mais. E aí, com a partida dele, eu não queria continuar. Por outro lado, se eu tivesse morrido, eu tenho certeza que ele não ia parar.
E foi ele que fundou a companhia de teatro. Então a gente criou a associação para manter vivo o nome dele. Porque para um artista, e você é um cara, Gustavo, que eu posso falar, porque você tem muito conhecimento de cultura, teve à frente do Galeria, você conhece, você sabe o que é cultura no nosso país de uma forma geral. Tudo é esquecido. A pessoa faz tanta coisa. Um pouquinho antes de começar, a gente estava falando de uma pessoa que a gente ama e que, de repente, por um deslize, esquecem a trajetória. É muito ingrato no nosso país você ser um artista. E eu não queria que a memória desse fosse esquecida. E o que ele mais gostava era a contação de história, justamente porque não precisava de cenário. Ele falava, para de inventar, conta história. Você conta história, o cenário está na cabeça das pessoas. Ele falava, você conta bem, não precisa. Eu, para contar a história, levava máquina de fumaça, folha seca, cenário, não sei o que. Não precisa! A história está ali na palavra, na palavra. Então, nós criamos a associação. A associação nasceu para formar contadores de histórias, para levar contação de histórias em creches, casas de repouso, hospitais. A associação nasceu, então, antes da Ação do Coração em si? Muito antes. Foi, na verdade, na missa de um mês, nós criamos a associação. E oficialmente no Museu do Café, que já era um parceiro da companhia de teatro, a gente assinou no dia 27 de setembro. Aquela papelada toda, estatuto, composição, diretoria. Então, na missa de um mês, no Valongo, a gente anunciou que ia criar a associação. Então foi no dia 2 de setembro de 2011. No dia 27 de setembro, a gente assinou o estatuto. Criamos uma logo que é o Cravo, que era o personagem que ele mais fazia. E ele era conhecido pelo Cravo. Ele ser um personagem divertido. E com o lema Viva com arte o dia de hoje, que é o que a gente tem. E cada vez mais eu penso nisso, Gustavo, é o que a gente tem. Essa é a última entrevista, pode ser. Posso morrer do coração ali, como foi Eduardo do coração. Então, se a gente tem que fazer o bem, se você que está assistindo essa entrevista, é hoje o dia de pedir perdão. A gente tem de adiar, vou deixar para o Natal, já passou a Páscoa. Não, é hoje. É hoje. É hoje o dia de ajudar alguém. Acho que eu nunca falei isso assim em entrevista, mas já falei em palestra. A minha irmã faz aniversário dia 1º de agosto. Eu comprei um presente para ela. Sempre fui eu que puxei os parabéns na família. Exagerado, eu chegava. No dia 1º de agosto de 2011, eu atrasei. Quando eu cheguei, já tinham cantado parabéns e o Eduardo que tinha puxado. Eu comprei um presente para ela, bonito, no envelope, um livro. E o dele, eu esqueci no carro, porque eu não mandei embrulhar para presente. Era um livro da Danusa Leão. Ele adorava viajar. E aí eu lembro de chegar, eu moro no 2º andar, e falar, não vou descer para o subsolo para pegar o presente na garagem. Amanhã eu dou. Então eu dei o presente da minha irmã, que estava numa embalagem bonita, e o dele eu deixei. No dia seguinte, era 2 de agosto, quando eu voltei para casa, ele já tinha ido viajar. E o livro, Gustavo, ficou meses no banco de trás do meu carro. Não que eu tivesse remorso de não ter dado o presente, porque a gente vivia se presenteando. Mas ficou porque eu olhava ali, era uma âncora, eu lembrava, eu não tenho amanhã. Ficou ali. Se eu tivesse entregue, eu tinha entregue, eu não entreguei. Ele já não... É muito louco isso. A gente tem a falsa ilusão de que dá tempo, que a gente pode, a gente não tem tempo. É hoje o dia de fazer o bem. É hoje o dia de dizer eu te amo. É hoje, é hoje. Talvez a gente tenha um amanhã. A gente se prepara para o futuro, mas tem que viver o presente. Foi justamente numa viagem do Eduardo que ele viu uma ação parecida com o que se faz na Ação do Coração. Exato. Uma praça cheia de corações em Budapeste. Saímos de Viena, de ônibus, aquelas coisas da Europa, cada dia numa cidade, num país, e nos deparamos com aquela praça. O Eduardo sempre apolíneo, né? Eu, Dionísio, escolheu um coração. Com um coração pediu para eu bater a foto. Na época, 2010, celulares não tinham um negócio de... Então era com uma foto dessas câmeras ainda, né? Bateu. Ele, muito vaidoso, pediu para eu chegar mais perto, bater uma de perto e perguntou se eu não ia escolher um coração para mim. E eu, com meu jeito exagerado, falei, vamos levar um saco para o Brasil, aí a gente leva de lembrancinha. E ele, não, pega só um.
a gente está na Europa. Quando a gente chegar lá, a gente se inspira para fazer. Mas eu, com meu inglês ruim, já fui falando, né? I gift, I am a Brazilian, fui pedindo. Trouxemos um pacote de corações e na viagem ele disse assim, tudo na viagem foi bonito. Na volta já no avião. Aquela praça com corações é demais. A gente tem que pensar em fazer alguma coisa. E eu não linkei uma coisa com a outra, porque o convite para a assinatura da ata no Museu do Café, está até no livro, foi justamente essa foto dele com o coração. E aí depois, quando a gente pensou em fazer alguma coisa para um ano da passagem dele, eu lembrei da foto e falei, a gente podia convidar as pessoas para fazer um coração, não para falar da saúde, mas para falar da alma, do doar. Podia fazer uma ação de coração. E a minha mãe e as mães são sempre mais inteligentes que os filhos, embora os filhos às vezes demorem para perceber. Ela falou, decoração fica de decorar, faz ação do coração. E aí a gente começou a pedir para os amigos, para as creches, para as igrejas, para fazer um olho no coração, desejando bem. E foi assim. E indo, e naquele dia 2 de agosto de 2012, a praça estava forrada de corações, não tinha cerca nem nada, a gente estava pensando no que a gente ia fazer com os corações que sobrassem, não tinha ideia do tamanho que ia ser. Ainda inclusive dentro do tema viagens, né, aqueles corações eles não brotaram ali na praça. Há todo um processo, as oficinas que acontecem, em que as pessoas depositam ali, além do trabalho, as intenções, o amor delas e tal. É bem aquele ditado do a viagem importa tanto quanto o destino, né? Como é que é isso? Você sabe que quando eu conto essa história, tanta gente diz assim, nossa, que coisa forte. E ele morreu do coração. Morte súbita. Quando a gente fez a ação, a gente não tinha ideia. E quando eu falo que a pessoa faz o coração, e dá trabalho fazer o coração, e ela vai desejando bem, é de um cuidado, eu trouxe 2, é de um cuidado, porque, olha esse aqui, a linha é de outra cor, é medalhinha. Se a pessoa está fazendo esse coração e ela vai dar para uma pessoa que gosta, é esperado. Eu admiro o seu trabalho, eu trago um coração para você. Agora eu faço o coração, sem saber quem vai pegar com esse cuidado, é uma doação. E quando você vai na Fundação Casa, e você conversa com o adolescente, e você fala que ele vai fazer um coração e não é para a mina, que nem ele fala, nem para a mãe, é para dar para alguém que não conhece, no primeiro momento ele não quer fazer. Aí você explica, você faz e você vai receber. Porque a gente tende a querer trocar, mas por uma pessoa que faz o bem, ela recebe. E não é assim, eu faço o bem para você, não é você que vai me fazer o bem. E vocês que estão assistindo esse programa, a hora que eu falar isso, vocês vão dizer, conheço alguém que é assim. A pessoa faz o bem, e aí depois ela está numa situação de grande sufoco. Do nada aparece uma pessoa para ajudar. A pessoa ajuda, a pessoa fala assim, nossa, um homem que eu nunca vi apareceu, me ajudou, eu fui para agradecer, ele já tinha ido embora. É assim. Você faz o bem, uma pessoa qualquer, aparece uma mulher que você nunca viu e vai te ajudar. Porque é uma lei universal, você faz o bem, você recebe o bem. Então se você faz o bem, se você doa, abre a gaveta e você doa os seus alimentos. E tem gente que às vezes está perto de vencer, não vai dar tempo de comer, doa. Doa agasalho, não está usando há mais de um ano, doa. Brinquedos, as crianças crescem, às vezes você vê a criança louca para doar. E a mãe com pena. É a mãe que às vezes fica assim, ai, nossa, brincou tão pouco, tá novinho. Que bom. Vai para uma criança do Vale do Ribeira que às vezes nunca viu um brinquedo. Você doa um brinquedo para uma criança muito carente, lá do Vale, ela não faz festa, ela pega até assim. É para mim? A reação é diferente. Então uma criança que quer doar, incentive, doe, doe mesmo. Quem doa sempre recebe. Não falta, Gustavo, para quem doa. É a lei do retorno. Não falta. A leitura de hoje recebe Alexandre Camilo. A gente volta depois do intervalo.
Olá, estamos de volta com Releitura, hoje com o Alexandre Camilo. Camilo, queria que você falasse um pouco da tua trajetória antes de toda essa reviravolta que a tua vida sofreu. Você chegou a ser mecânico de aviões, inclusive. Olha, foi bem brifado, viu? É isso mesmo. Gente, me formei na base aérea, técnico em manutenção de aeronaves. Eu tinha notas boas, eu tinha 9,8 a média de turbina, mas era uma infelicidade. Eu ia para Líder Táxi Aéreo, pode falar o nome da empresa, né? Eu ia para lá e aí eu trabalhava aviação, imagina, de domingo a domingo. E aí tinha aqueles cursos, as coisas, e aí eu voava, mas eu não gostava. E assim, eu vivia na pensão da dona Joaninha, aqui isso dá um programa de 3 horas para contar. E aí eu subia, às vezes descia, vivia doente. Quando eu hoje faço um trabalho motivacional dentro das empresas, eu falo sempre, se você faz o que não gosta, olha, sai. Porque eu já fiz isso. Então eu era formado, trabalhava com aviação, que era uma coisa que paga relativamente bem, mas não gostava. Teve uma vez que tinha um curso que vinha o pessoal do Texas, de turbina, para falar. E era o dia do show do David Bowie no Brasil. Primeiro show do Bowie. Adivinha onde eu fui? No curso de turbina ou no Bowie? Eu estava lá desde de manhã no Bowie. Então, eu falei, não adianta ficar. Não adianta. E quando eu pedi para o meu chefe, que na ocasião a gente nem chamava de líder, era chefe, para sair, ele falou, mas por quê? O que você vai fazer? Eu falei, vou fazer teatro. Mas isso não tem estabilidade, mas eu preciso ser feliz. E se não der certo, eu falei, se não der certo, eu compro tudo de produtos Natura e saio vendendo, faço qualquer coisa, mas eu tenho que ser feliz. É muito ruim a gente trabalhar naquilo que não gosta. Ele falou, mas você trabalha direitinho, eu sei, mas eu estava ficando doente, por isso que eu entendo. Né? É muito sacrifício para fazer o que você não gosta. Eu fui fazer teatro. A companhia quem tinha fundado era o meu irmão e não tinha estabilidade nenhuma, como não tem até hoje. Né? Hoje eu sou professor e ainda trabalho como ator, mas é um prazer. Você acorda com alegria, sabe? Que bom, vou fazer um projeto que é autoral, tem a minha cara, eu gosto. E a gente saiu para começar animando festas e depois fazia dinheiro com festas e com teatro, fazendo o projeto Teatro Escola. Então, eu dou muito, mais uma coisa que eu sou grato ao meu irmão, porque ele fundou a companhia e ele que chamou eu para trabalhar, para fazer a animação. E eu não sabia, não tinha a menor ideia, só era engraçado, né? Eles achavam que eu era engraçado, eu falei, então eu vou fazer a animação. Você é engraçado. Tem o Alexandre Camilo da Ação do Coração, que é um cara engraçado, que é um cara espalhafatoso, que é um cara que fala com as mãos. E tem o Alexandre Camilo da vida real, tem o Alexandre Camilo que dá palestra em empresas, tem o Alexandre Camilo que precisa viver, comer, se vestir. Nossa. Como é que é viver o personagem, querer sair do personagem e essa relação com as pessoas que também esperam que você viva o personagem 24 horas por dia? Tem gente que fala assim, você já acorda rindo? Eu falei, não, eu acordo feliz. Eu sou aquele que quando acorda fala assim, acordei. Porque a gente pode não acordar. Primeira vitória do dia, né? Exatamente. Né? Os índios têm uma tradição indígena que se despediam na hora de dormir. Porque como eles iam para outro lugar, eles não sabiam se iam voltar. Boa parte dos medos das crianças na hora de dormir também é isso. Porque é uma despedida. Então eu faço muito trabalho em hospitais. Então é muito comum a gente ouvir, fulano morreu dormindo. É uma dádiva, é uma bênção, né? Demora talvez mais para a gente saber até que morreu, mas é uma dádiva. Então eu acordo feliz. Puxa, que bom que eu acordei. Mas não é fácil. Então eu sempre digo assim para cada voluntário, use a camiseta. É muito importante. Porque às vezes ser só a gente não basta. Né? Use a camiseta. Use a camiseta. Coloque porque você ali assume um outro papel, que é o papel de voluntário. Né? Às vezes a gente está tão cansado, às vezes é tão difícil. Uma vez saindo de Santa Cecília, eu nunca esqueço, eu saí, nossa, eu estava pensando assim, a gente tem os alimentos e não tem transporte, não tem dinheiro para pagar o caminhão. O mais difícil é ter isso e eu não tenho, como é que eu vou fazer? E uma senhora me parou e falou assim, seu projeto é lindo, e eu lembro de ter falado para ela, eu sei, mas agora eu preciso de ajuda. Porque às vezes não basta o projeto ser lindo,
ele precisa de ajuda. E às vezes ajudar não é só dinheiro, é falar, eu tenho tempo, eu vou ser voluntário. Ou eu não tenho tempo para ser voluntário, mas eu tenho condições, eu vou ajudar. Não basta ser lindo. Então a gente se depara às vezes com dificuldades, né? Dificuldade, como todo serviço social. E é uma coisa que a gente comemora pouco. A gente arrecadou ano passado 10 toneladas de alimentos. Foi um pouco mais de 10 toneladas. Mas a gente atendeu a 11 cidades no Vale do Ribeira. Aí você pega 11 cidades, você vai dividir 10 toneladas, dá menos que 1 tonelada por cidade. Você pega entidades que atendem muitas crianças, você divide para 2 entidades, não dá um mês. Então é muito, e quando você vê a carência, se torna pouco. Então, não é fácil você viver essas adversidades no dia a dia e ainda precisar trabalhar, porque tem gente que acha que eu não trabalho, né? Eu sou voluntário da ação do coração. Se eu pudesse, eu vivia só na associação. Mas eu trabalho, sim, dando aula, fazendo as palestras motivacionais. E eu acho que essa é uma área que eu posso falar. Eu me especializei em Master Training PNL. Aqui no Brasil, a qualificação de programação neurolinguística, eu estou no topo. Agora só indo para o exterior para se especializar ainda mais. Fiz com Gilberto Cury, que é um homem que está apoiando a ação do coração. Então, com um homem que trouxe a PNL para o Brasil, estudo contos de tradição oral há mais de 20 anos, tenho 5 livros publicados, gosto de conhecer e estudar contos de tradição oral, são contos de sabedoria. Estou estudando agora com o Marco Aurélio Campos, que é o nosso maior estudioso no conto popular. Não estou falando isso de ego, estou falando que é o meu trabalho. Esse é um trabalho que eu vivo e que me garante a subsistência, dando aula, fazendo as palestras, né? E falando de motivação, que é uma coisa que, modéstia à parte, eu acho que eu conheço e posso falar. Eu sou uma pessoa motivada, mas sou um ser humano. Eu motivo os voluntários e eu falo, a gente tem que ser melhor do que a gente é. Porque ser só a gente, às vezes é pouco. A gente está caminhando já para o final da entrevista. Eu falo demais, né? Olha, e foi 2 blocos, não foi? Olha... A ação do coração acontece uma vez por ano, tem essas oficinas que começam a partir de um certo ponto do primeiro semestre, mas os trabalhos da Associação Eduardo Furquini acontecem durante todo o ano, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu agradeço mesmo você ter perguntado, porque tem pessoas que imaginam que é assim, a gente trabalha só no período da ação. Então, a gente precisa de voluntário o ano inteiro, precisa de ajuda o ano inteiro. Os contadores de história visitam semanalmente as creches. Vai ter curso agora de contação de histórias. Tem vontade de aprender? Seja voluntário. A gente tem o Coração Arteiro, que são as senhoras que fazem artesanato o ano inteiro. Se reúnem uma vez por mês, lá tem todo o material, trocam, aprendem umas com as outras e vendem o artesanato para ajudar a associação. A gente tem o grupo Quarteto de Cordas, que está parado por falta de patrocínio. O Quarteto de Cordas me dói falar, Gustavo, porque eram 4 meninos, né? Uma menina e 3 meninos, jovens, que tocavam de Mozart a Coldplay, passando pelos Beatles, iam naqueles lugares onde só toca o funk. Aí você fala assim, adolescente não gosta. Todo mundo gosta de boa música, todo mundo tem bom gosto, é fácil gostar do que é bom. Você viu os adolescentes, primeiro surpresos, né? Porque é alguém jovem tocando. Gente que nunca viu um violino ao vivo. A gente precisa de ajuda para dar uma bolsa para esses adolescentes. E não é muito, eles ganhavam R$500 por mês. Mas a associação paga o aluguel. Então ela precisa fazer a noite da pizza, a noite da feijoada. Ela não tem, assim, nada por mês. A prefeitura não dá uma verba mensal. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que eles é que deviam ter vergonha de não ajudar mensalmente. Então, eu peço mesmo. Eu não estou pedindo para mim. Eu falo assim, ajuda. O ano inteiro a gente tem atividades. E é tão bem. Agora, se você fala assim, tá, eu não posso ajudar a associação, eu não quero ajudar a ação do coração, ajude uma outra entidade que precisa. Mas não deixe de fazer o bem. Não deixe de ajudar enquanto você não precisa ajudar. Você quer ajudar porque você quer, porque você tem um tempinho. Eu falo que o melhor voluntário é gente ocupada. Gente ocupada é o melhor voluntário. Quem não faz nada, Gustavo, geralmente não tem tempo de nada. É verdade. Quando você pede ajuda para uma pessoa ocupada, ela dá um jeito e fala assim, eu vou ajudar. Então,
Se você é muito ocupado, arruma um tempinho para ajudar. Se você conhece alguém que pode ajudar, leva para conhecer a ação. Seja um voluntário num hospital. Se a ação só trabalhasse nos hospitais, Gustavo, já era suficiente. Porque uma pessoa internada, e alguém que está nos assistindo que já ficou internado, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quando a gente está internado, a gente muda o prisma da vida. A gente começa a valorizar outras coisas. A gente se sente tão independente. E um dia a gente precisa de ajuda para tomar banho. Alguém para limpar a gente. Alguém para dar um prato que você não consegue pegar. Você vê pessoas que são tão independentes e de repente se vê assim. Olha o que acontece se a gente fica sem andar. Então às vezes não cai isso, sem enxergar. Então dentro de um hospital as coisas fazem outro sentido. E aí dentro de um hospital você visitar alguém, dar um coração. Dentro de um hospital você fazer o papel às vezes da família. Então enquanto a gente pode, se a gente pode abrir portas, se a gente pode ajudar alguém, por que a gente não vai fazer? Por que a gente vai esperar um momento especial? O momento é hoje. Eu tenho um livro, eu trouxe para você, não dá mais tempo de falar do livro, né? Era um sapo que blogava. Um sapo que não coachava, ele blogava. Aí, ele é expulso do coral porque ele é diferente. E ao invés de ele ficar deprimido, ele faz carreira solo. E faz um sucesso tão grande, o sapo, que o coral chama ele de volta. E em vez de ele falar assim, não, agora eu não vou, ele perdoa e vai. Porque é isso, as pessoas também podem errar. E quando eu leio essa história para crianças, elas amam. E adultos às vezes pensam, será que eu já não fui expulso de algum coral? Será que não está na hora de eu perdoar e voltar? E o sapo se apaixona por uma pata que só tem uma pata. E o sonho da pata é dançar. E ela com uma pata dança melhor do que quem tem duas. Eu tenho uma ação voluntária que só tem um braço. Quando eu estou quase cansando, eu lembro do seu José, que com um braço é um dos primeiros a chegar. Eu trouxe o livro, depois tu pega para mim, para eu dar de presente para o Gustavo. Já estourou o tempo? Faz tempo, a gente resolve. Não é uma graça o sapo? Olha só. E a renda é toda para a associação. Não é legal? E onde que as pessoas acham o livro do sapo que blogava? Olha, no site ou então no site da Associação Eduardo Furquini. Vou deixar agora na Livraria Martins Fontes, na Gardênia, que é um grande parceiro. É muito legal, não é? Legal, hein? Queria terminar este papo fazendo a pergunta que eu faço para todos os entrevistados, pedindo para eles próprios se definirem. O Alexandre Camilo, definido pelo Alexandre Camilo. Uma pessoa que acredita de verdade que as histórias transformam. Eu creio piamente nisso. Creio mesmo, Gustavo, de que uma história bem contada, ela é capaz de transformar. Eu acredito que a história cura. Eu acredito que o bom exemplo é a melhor forma de ensinar e o bom exemplo também é uma história. Então, eu sou uma pessoa que acredito nas histórias. Eu acredito. E contar histórias, eu acho que é a minha missão. Eu vim para cá para isso. E o dia que eu morrer, eu queria ser lembrado por uma pessoa. Ah, ele contava histórias. Não tinha cada uma, ele contava. Eu não preciso ser lembrado por ser escritor, não preciso ser lembrado por nada, mas por ter deixado histórias. Eu acho que essa é a herança. Eu quero ser lembrado por ser um cara que gostava de contar história. E tem história para tudo, viu? Tem um repertório. E dessa forma muito bem-humorada, a gente encerra o Releitura de hoje. Recebeu o Alexandre Camilo, eu te agradeço demais a gentileza de conversar com a gente. Eu que te agradeço de coração. E esse coração lindo é para você, para sua coleção. Para nós, hein? Tem um lá na minha mesa no trabalho. É, para você e para Adriana. São duas faces, é um só coração. Por isso que eu trouxe esse. A gente se vê na semana que vem. Até lá!